Olá, eu sou a professora Zumara Luiza Gesser, trabalho aqui na Secretaria de Educação, na Diretoria de Ensino, estou como coordenadora do ensino fundamental dos anos iniciais e nós estamos hoje aqui com o nosso coordenador dos anos finais do ensino fundamental, Isaac Ferreira, para tratar sobre o assunto a relação da BNCC com a proposta curricular de Santa Catarina. Essa temática faz parte do curso que começou lá em abril, porque nós temos participado de muitos encontros no Estado e sempre é nos perguntado qual a relação da BNCC com a nossa proposta curricular. Então, a nossa proposta curricular já tem mais de 25 anos, já está chegando aos 30 anos na rede. E quando surgiu as discussões da BNCC, tanto nacionalmente como aqui em Santa Catarina, também essa situação tem feito parte das discussões dos encontros que temos participado. Então, não é a BNCC desvinculada da nossa proposta curricular. E hoje o Isaac vai estar conversando com a gente sobre essa temática, tentando aproximar a BNCC da proposta curricular ou a proposta curricular da BNCC. Então, Isaac, estamos aqui para ouvi-lo. Obrigado. Olá, eu sou o professor Isaac Ferreira, como a Zumara já anunciou. Eu estou no momento como coordenador dos anos finais do ensino fundamental, na diretoria de ensino, aqui na Secretaria de Estado de Educação de Santa Catarina. Nós vamos tentar fazer uma relação entre a BNCC e a proposta curricular do Estado de Santa Catarina, tecer alguns comentários, fazer algumas ponderações, para que fique clara a possibilidade de trabalharmos com esses documentos e com os demais documentos em prol da educação de Santa Catarina e também em prol do êxito da aprendizagem das nossas crianças, jovens, adolescentes, adultos, e a gente sabe que isto é possível, que pode haver consonância. Uma primeira coisa que é preciso ser dita é que a proposta curricular é um documento que iniciou a sua escrita na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, e o primeiro caderno saiu no ano de 1991. Era um caderno muito denso, de uma escrita muito densa, e essa escrita teve que passar por novas reescrituras para se adequar à compreensão, à linguagem e ao contexto histórico e social dos professores e professoras na altura de meados da década de 90. A primeira versão, então, se transforma, ou o primeiro caderno, então, se transforma em um segundo caderno, o caderno de 98, que, embora muitos não saibam, teve uma versão preliminar em 97, e esta versão passou pelas mãos de professores de toda a rede do Estado de Santa Catarina em encontros de imersão para se revisar os textos das diferentes áreas do conhecimento, naquela altura componentes curriculares, que eram as disciplinas escolares, e esta revisão foi feita através de cursos de imersão na cidade de Balneário de Camboriú e em várias outras cidades do estado. Esse processo culminou com o caderno de 98, ou com os 3 cadernos que foram lançados em 98 e que, na verdade, é um caderno que está nas escolas, ou são cadernos que estão nas escolas e que precisam ser retomados, precisam ser lidos continuadamente, porque ainda são cadernos constituídos como documento para a pesquisa do nosso fazer pedagógico, para auxiliar no nosso fazer pedagógico, no nosso processo didático-pedagógico em sala de aula, no cotidiano das nossas escolas. A partir de 98, mais alguns cadernos foram produzidos, como o caderno de 2001, o dos conceitos essenciais das diferentes disciplinas. Depois nós tivemos o caderno de 2005, que trabalhava com os eixos temáticos. E, por último, nós tivemos
a revisão da proposta curricular. No ano de 2014 foi editado o caderno, e é bastante interessante a gente observar que chama Proposta Curricular de Santa Catarina, Atualização. Ora, um documento que começou a ser escrito na década de 90, no início da década de 90, precisa passar por constantes atualizações, não só atualizações terminológicas, mas também atualizações conceituais, tanto na área da didática, quanto na área da metodologia, quanto na área pedagógica. E esse último caderno, então, fez uma revisão geral dos demais e trouxe as vertentes e trouxe a atualidade terminológica e conceitual daquilo que o Estado de Santa Catarina tem escolhido nesses últimos 30 anos como proposta curricular para as escolas da rede estadual. A proposta, ela é um caderno, ou ela se constitui de vários cadernos produzidos a muitas mãos e a muitas cabeças. E isso resulta num processo em que várias teorias, ou que vários pensamentos, que várias ideias convergem na consonância, ou para a consonância de um processo de ensino-aprendizagem que promova êxito a aprendizagem de todos os alunos das escolas de Santa Catarina. A BNCC, por sua vez, ela é um documento que vem sendo pensado e escrito desde o ano de 2007. As primeiras menções à BNCC se dão no ano de 2007, quando se trata das expectativas de aprendizagem nas primeiras resoluções, pareceres e diretrizes para a educação básica a partir do ano de 2007. Lá, então, se evocava a ideia de expectativas de aprendizagem para a constituição de um currículo que desse conta de trazer para o professor o que fazer pedagogicamente na sala de aula. Esse caderno, então, esse documento, desculpem, ele vem sendo produzido desde os anos 2007, 2008, 2009, 2010. Nós ficamos na terceira versão da BNCC e a partir da terceira versão tivemos, então, a instituição dos currículos territoriais dos diversos estados do Brasil. Vejam que, como a proposta curricular também levou certo tempo para ser, ou vem levando certo tempo histórico para ser produzida, a BNCC também tem levado um certo tempo para a sua produção. Então, nós temos uma convergência bastante grande de ideias, de opiniões e de argumentos que resultaram no que hoje nós temos em mãos. E a partir da BNCC, começa-se no estado de Santa Catarina a produzir o currículo do território, ou para o território catarinense. De antemão, eu gostaria de afirmar que há possível e ampla possibilidade de se trabalhar pedagogicamente nas escolas de Santa Catarina, tanto com os pressupostos da proposta curricular, quanto com o que se tem produzido em termos de BNCC e em termos de currículo para o território catarinense. Não há nenhum problema em se fazer a consonância desses documentos em prol da aprendizagem e do êxito da aprendizagem de nossos alunos. Obviamente, isso requer de cada professor, de cada professora, um estudo e uma leitura apurada, tanto dos documentos da proposta, quanto da BNCC, quanto do currículo do território catarinense. A formação de opinião, a formação de argumentação, ela advém da leitura e do conhecimento que se deve ter sobre cada um desses documentos. Porque a opinião pura e simples, sem o conhecimento de tais documentos, não gera absolutamente nada. Ela é inócua.
Então nós vamos tentar estabelecer, a partir desse momento, essa convergência. Nós então agora vamos ver um vídeo produzido pelo MEC, esclarecendo o que é competência em termos de BNCC e mostrando quais são as principais competências, ou as 10 competências constantes de forma geral na BNCC e o que elas representam. A Base Nacional Comum Curricular define quais são as aprendizagens essenciais que todos os alunos têm o direito de adquirir ao longo da educação básica. Ela está orientada pelos princípios éticos, estéticos e políticos que visam a formação humana em suas múltiplas dimensões e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A BNCC tem como premissa uma educação integral, que visa ao pleno desenvolvimento do estudante, seu crescimento como cidadão e sua qualificação para o trabalho. As aprendizagens essenciais da base estão expressas em 10 competências gerais. Elas definem o cidadão que pretendemos formar e norteiam a educação que queremos para todos. E o que é competência? Na BNCC, competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do exercício pleno da cidadania e do mundo do trabalho. Assim, uma das competências considera o aprendizado de valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos em todas as áreas, para entender e explicar a realidade e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Observe que os conhecimentos das áreas são mobilizados não só para entender e explicar a realidade, mas também para fazer escolhas a partir desse entendimento e agir em uma determinada direção. Outra competência considera exercitar a curiosidade intelectual e recorrer a uma abordagem própria das ciências, para investigar causas, elaborar hipóteses e criar soluções, inclusive tecnológicas. Nessa competência, o foco está na mobilização de habilidades e nos processos cognitivos que desempenham a percepção, atenção, memória, raciocínio. Procedimentos em contextos de investigação e de criação de soluções. Há também uma competência que ressalta a mobilização de habilidades socioemocionais e valores para agir com ética. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e de uma maneira bem definida, se fazendo respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceito de qualquer natureza. Como isso pode ser trabalhado? As competências gerais se expressam de maneira específica em cada uma das áreas de conhecimento e vão ser construídas por habilidades desenvolvidas a partir de atividades em sala de aula. Já no primeiro ano, uma habilidade prevista pela BNCC na área de ciências da natureza, por exemplo, é comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo e respeitando a diversidade. Em arte, nos primeiros 5 anos do ensino fundamental, o aluno deve conhecer e ser capaz de valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial de várias culturas. E em língua portuguesa, entre as habilidades esperadas para o 9º ano, estão produzir e analisar textos de opinião, se posicionando de forma fundamentada e ética. O aprendizado dessas habilidades, como de todas as que estão previstas na BNCC, pressupõe situações de ensino em que o aluno não seja colocado como sujeito passivo. Ele deve ser convidado a identificar problemas, compreender os conceitos, propor e testar soluções, interagir com seus colegas, argumentar e expressar princípios e valores. As outras 7 competências da base mobilizam também conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que se relacionam com dimensões da vida social e da natureza.
como as manifestações artísticas e culturais, as tecnologias digitais de comunicação e informação, as relações do mundo do trabalho, o consumo responsável, o cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Não existe uma hierarquia entre as 10 competências gerais. Nenhuma é mais importante do que as outras. Todas elas se articulam e se desdobram em expectativas de aprendizagem nos 5 campos de experiências da educação infantil. No ensino fundamental, se estendem para competências específicas de cada área, com habilidades a serem trabalhadas. Acesse o portal da base para obter mais orientações e materiais de apoio à discussão. Você poderá também baixar o texto da BNCC na íntegra. E lembre-se, as competências gerais vão dar o norte para a compreensão das escolhas curriculares das quais você participa. Com base nelas, serão construídos processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, com as possibilidades e os interesses dos alunos e, principalmente, com os desafios da sociedade contemporânea. Então, assistido o vídeo, nós vamos tomar a primeira competência como base para a gente poder explicar o que é efetivamente a competência. Observem que a primeira competência, ela trata do conhecimento. Ela aborda o conhecimento historicamente produzido. Embora na BNCC se diga historicamente construído, nós optamos por usar o termo historicamente produzido. Então, a competência número 1, ela diz valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, cultural, social e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Isso também está, de certa forma, posto na proposta curricular do Estado de Santa Catarina como uma premissa ou como elemento fundamental para os nossos alunos, né? Que os conhecimentos, como eles trabalhados em sala de aula, possam, na verdade, produzir um cidadão que compreenda a sociedade na qual ele vive e que contribua para o aprimoramento dessa sociedade. Observe que nessa competência já há um o quê. Está estabelecido um o quê. Qual é o o quê? Valorizar e utilizar o conhecimento historicamente construído sobre o mundo físico, cultural e social e digital. Aqui o objeto a ser estudado, o objeto a ser tratado é o conhecimento. O conhecimento do quê? Das diferentes áreas que compõem a educação básica. Vejo que aqui já se pressupõe que o aluno tenha se apropriado desse conhecimento, porque os verbos utilizados são valorizar e utilizar. Quem utiliza sabe o que está utilizando. Quem valoriza conhece o que está valorizando. Então, parte-se da premissa de que esta competência está prevista para o final da educação básica, quando o aluno tiver concluído o 3º ano do ensino médio. Isso significa dizer que todo o trabalho pedagógico que se fizer nas diferentes disciplinas e nas diferentes áreas do conhecimento, eles precisam levar em consideração essa intencionalidade, porque a proposta curricular trata esse conhecimento potencial como a intencionalidade que cada conhecimento deve ter ao ser trazido para o âmbito da sala de aula. E ainda a competência ela vai um pouco além, ela diz para quê? Para que o aluno valorizar e utilizar esses conhecimentos? Para entender e explicar a realidade.
continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Isto também, de certa forma, está previsto e está contemplado na proposta curricular de Santa Catarina, no processo pedagógico, no planejamento, nos PPPs, enfim, no próprio currículo do território catarinense se prevê essa questão, no sentido de que este seja um conhecimento a ser instituído no final, como já disse, da educação básica. A proposta curricular de Santa Catarina, em todos os seus cadernos, ela preconiza o seguinte: significar e ressignificar os conhecimentos historicamente produzidos sobre o mundo físico, cultural, social e digital. Observem que quando se diz significar e ressignificar, o aluno está ainda em um processo de aprendizagem. Ele só vai valorizar, como está lá na competência, e ele só vai utilizar a partir do momento em que ele souber significar e ressignificar os conhecimentos históricos dessas diferentes áreas, produzidos, porque nós trabalhamos na perspectiva de um ensino produtivo e não de um ensino reprodutivo. O que é um ensino produtivo? O ensino produtivo, o ensino-aprendizagem produtivo ou produtiva, é aquele em que todos os sujeitos do contexto da aula são sujeitos epistêmicos. O que são sujeitos epistêmicos? São sujeitos de conhecimento. Tanto o aluno quanto o professor trazem para a sala de aula uma gama de conhecimento. E por isso, eles são considerados sujeitos epistêmicos. Não há sujeito em branco, não há sujeito nulo, não há sujeito que venha para a sala de aula sem nenhum conhecimento, né? Então, ele vem para ressignificar e vem para significar conhecimentos no sentido de produzir mais conhecimentos ainda. Para que servem esses conhecimentos? Significar e ressignificar esses conhecimentos. Para que os conhecimentos historicamente produzidos sobre o mundo físico, cultural, social e digital transformem os sujeitos envolvidos no processo pedagógico escolar e estes compreendam desde a realidade mais particular à mais universal, fazendo as conexões necessárias para a compreensão do mundo. Então, se a escola se propõe a trazer para o âmbito da sala de aula os conhecimentos historicamente produzidos, para que os alunos signifiquem e ressignifiquem esses conhecimentos em um processo produtivo de ensino-aprendizagem, o objetivo é realmente a transformação desse aluno como ser humano no final da educação básica. Que ele tenha transformado os seus valores, a sua ética, a sua estética, os seus axiomas, as suas ideias, que ele possa ser um aluno diferente daquele aluno que entrou lá na educação infantil e tenha, ao final do terceiro ano do ensino médio, a possibilidade de compreender o seu entorno mais próximo, a sua realidade mais próxima, até a realidade mais universal. E possa fazer um passeio, eu vou usar essa metáfora, entre o que é da ordem do seu particular, do seu específico, para o universal, no sentido de compreender tanto aquilo que é da ordem do específico, do seu específico, quanto aquilo que é da ordem do seu universal. No sentido do que eu venho dizendo, é preciso que a gente pense a ação pedagógica da escola ancorada na perspectiva de um percurso formativo. E que esse percurso formativo se constitua numa unidade. O que é isso? Que eu compreenda o aluno num percurso formativo da educação básica desde os 4 aos 17 anos, sem rupturas e com fluidez de fronteiras. Para isto, é preciso repensar os tempos escolares, repensar os espaços escolares
e as formas de aprendizagem em relação ao desenvolvimento humano, como alternativas mesmo que busca superar os atuais limites impostos pelos componentes curriculares no ambiente escolar. Então, quando se fala num percurso formativo que observe, que compreenda o aluno como sujeito epistêmico desde a educação infantil até o final do ensino médio, nós precisamos também romper com a lógica das fronteiras entre as etapas, as diferentes etapas da educação básica, romper com a lógica da formatação dos ambientes da escola, e aí eu ouso dizer que todo e qualquer ambiente da escola se constitui em um ambiente de docência-discência, em um ambiente de ensino-aprendizagem. E romper muito mais com a lógica das crenças escolares. As crenças escolares precisam dar lugar ao conhecimento historicamente produzido para o fazer pedagógico, para a produção de um processo pedagógico que culmine, volto a dizer, com a aprendizagem, com o êxito do aluno. Nesse sentido, então, cabe pensar o currículo escolar como um contexto em permanente elaboração, reelaboração, em constante disputa e reordenamento. Para tanto, é preciso reconhecer a fonte das questões de análise na realidade vivenciada pela comunidade como aquela que oferece os problemas, os objetos de análise e síntese à luz dos conhecimentos sistematizados. Então, o ponto de partida, pelo que se coloca aqui, para que o currículo entre com êxito no processo pedagógico de sala de aula, é primeiro reconhecer os conhecimentos da realidade e da vivência dos alunos. E trazer nesse currículo os conhecimentos, aquilo que Vygotsky chama como conhecimentos potenciais, ou aquilo que a escola pretende produzir, ou pretende com que o aluno se aproprie de, trazer esses conhecimentos para que ele possa expandir o seu sistema de cognição e possa se tornar um sujeito que se posicione frente ao mundo e frente às próprias condições humanas estabelecidas. O currículo que se realiza nesse movimento precisa de espaço físico e condições didáticas que permitam ao sujeito realizar ações próprias de quem pesquisa. Age e atua numa ação pedagógica que se complemente de forma ativa sobre o objeto estudado. Planejar é ordenar as ações educativas. Pressupõe encontrar formas de utilização multifuncionais para espaços que foram historicamente naturalizados em suas funções. Transformar essas noções que a cultura escolar propõe não é tarefa fácil, mas é possível. Aqui nós retomamos a questão que foi dita ainda há pouco, da naturalização das coisas e do currículo dentro da escola. Nós temos um currículo, às vezes, posto nos documentos e um currículo real acontecendo no interior da escola. E nesse currículo real há muita naturalização. Nós fazemos porque cremos que deve ser feito assim, ou porque já se faz isso ao longo de um certo tempo. Nós fazemos, às vezes, o currículo sem considerar, por exemplo, se esse currículo é para uma criança, se é para um adolescente, se é para um jovem ou se é para um adulto. Eu vou tomar aqui um exemplo de um currículo que se preste ao processo de alfabetizar. O currículo que alfabetiza uma criança de 0 a 4, 5 anos não pode e nem deve ser o mesmo currículo que alfabetiza um pré-adolescente ou uma adolescente de 11 a 15 anos. E tampouco um jovem de 17 anos em diante. Cada etapa da vida requer um currículo diferente, porque mais amadurecidos estão esses sujeitos, né? Mais conhecimentos eles têm sobre o mundo, mesmo que esses conhecimentos não sejam aqueles que nós esperamos, ou não sejam
os sistematizados, mas à medida que o tempo passa, eles vão adquirindo uma gama muito maior de conhecimento, sobretudo naquilo que concerne ao conhecimento cotidiano. Então, esse currículo que nós estamos nos propondo na BNCC e no currículo do território catarinense, tem exatamente essa proposição de romper com aquilo que está naturalizado no ambiente escolar, de romper com aquilo que faz parte do mundo das crenças do ambiente escolar. E a gente, como já disse, sabe que não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que vai exigir de todos nós muita leitura, muito conhecimento, para que a gente possa, primeiro, transformarmos-nos a nós mesmos e depois transformar aqueles com os quais nós trabalhamos. Nesse momento, eu trago uma figura para que nós possamos entender quem é o aluno e quem é o professor que está na sala de aula, imerso no processo pedagógico. Nós temos nessa figura o círculo maior, que é, na verdade, isso é uma grande metáfora, né? Essa figura trata-se de uma grande metáfora, que é o círculo que compreende a vida, na vida a cultura e na cultura a história. Isso significa dizer que cada sujeito desse que participa do processo pedagógico, ele está na vida e vem de uma vida. Ele é produzido pela cultura e também produz cultura. Ele é produzido pela história e também produz história. Em que sentido? Então, é interessante que nós pensemos que o estudante e o professor que estão no contexto do ambiente escolar, eles são sujeitos epistêmicos e, portanto, trabalham e estão lá em constante digladiação com axiologias, ideologias, éticas e estéticas. O que nós consideramos aqui como axiologia? Como as verdades já estabelecidas, tanto pelo mundo da ciência, quanto pelo mundo das crenças. E a ideologia que compreende as ideias que estão postas tanto no mundo da ciência, quanto no mundo das crenças. Na verdade, nós trabalhamos com mais incertezas do que verdade propriamente dito. A verdade ela é efêmera, ela é passageira, ela é mutável e tem sido assim ao longo da história. O que torna a verdade efêmera? As ideias que se contrapõem a essa verdade. A ciência tem sido construída dessa forma, né? Alguém retoma um estudo, retoma uma verdade, produz novas ideias sobre essa verdade e faz com que essa verdade se amplifique, se complexifique, se verticalize e nós passamos a ter uma outra verdade. Essas verdades constituem a ética e constituem, a partir da ética, a estética. A ética é o conjunto de valor ou conjunto de valores que está posto em cada grupo social. Esse conjunto de valores determina a conduta do ser humano, determina a atitude do ser humano. Então, um conjunto de estéticas em determinado, um conjunto de normas ou de valores em um determinado contexto social faz com que os sujeitos que pertencem a esse contexto social tenham determinadas atitudes, vistam-se de determinada forma, ajam de determinadas maneiras, diferentes de outros grupos sociais. Então, ética e estética estão sempre em oposição. A ética sempre alterando a estética e a estética também sempre alterando a ética. Essa digladiação entre axiologia, ideia, ética e estética, ela produz as semioses. O que são as semioses? São as representações de mundo. Elas são frutos da relação entre os seres humanos, fruto das relações verbais, das relações pessoais entre os seres humanos. Os seres humanos, ao longo do seu percurso formativo de vida,
vão se apropriando de representações de mundo. Nós poderíamos trazer isso, por exemplo, como conceito também. Vão elaborando conceitos, né? E esses conceitos, eles aparecem em contextos históricos sociais ou socio-interacionais e também se transformam, mudam nesses mesmos contextos socio-interacionais. Como eles aparecem na textualidade? Quando eu falo na textualidade, eu falo em toda e qualquer forma de expressão. O texto é sempre uma forma de expressão, sempre uma forma de comunicar alguma coisa. Então, na textualidade. Nesse aspecto, a textualidade assume diferentes formas e diferentes funções. Se nós pegarmos um texto artístico do modernismo, por exemplo, ele está fundamentado num percurso de vida, de cultura e de história, marcado geográfica e politicamente, economicamente. Ele está marcado por uma verdade, por uma ideia, está marcado por uma ética e marcado por uma estética. Eu só posso, por exemplo, analisar um quadro qualquer do modernismo brasileiro, vamos pegar o Abaipuru, por exemplo, se eu compreender como era a vida, como era a cultura, como era a história na produção daquele quadro. Quais eram os axiomas, quais eram as ideias, qual era a ética e quais eram as estéticas que naquela altura estavam no contexto socio-interacional da comunidade brasileira, ou de parte da comunidade brasileira, ou mesmo da comunidade mundial. Então, quando o professor se depara na sala de aula com um aluno, ele tem que compreender que esse aluno, assim como ele próprio, vem marcado por todos os elementos que estão postos nesta figura. Esta figura serve como uma grande metáfora para que a gente possa compreender a constituição de cada ser humano e que possa compreender a partir de que ponto cada ser humano se posiciona, cada ser humano se coloca. Bom, agora nós vamos entrar mais especificamente no contexto do processo pedagógico escolar. Nós tivemos aí, ao longo da história da educação no Brasil, 3 grandes leis, a 4.024 de 61, que produziu um tipo de ensino-aprendizagem e um tipo, inclusive, de educação básica. Depois nós tivemos a 5.092 de 1971, que instituiu o primeiro e o segundo grau. E, por último, nós tivemos a Lei 9.394 de 96, que finalmente instituiu a educação básica. Até então, não se tinha cunhado esse termo educação básica. A educação básica, desde os anos de 96, ela vem passando por diversas ideias, por diversas verdades, por diversas éticas e por diversas estéticas. Se nós pegarmos, por exemplo, o Antônio Zabala, que é um pensador e pedagogo espanhol, no texto dele, A Prática Educativa como Ensinar, de 2002, ele propõe assim o percurso pedagógico ou o processo pedagógico. Ele diz que o processo pedagógico precisa ter claro um conteúdo factual ou um conteúdo conceitual. Isso é imprescindível aparecer no processo pedagógico, no planejamento do processo pedagógico escolar. Também é preciso aparecer, para dar conta desse conteúdo factual e desse conteúdo conceitual, os conteúdos procedimentais, que são aqueles de ordem didático-metodológica. Esses conteúdos têm que estar em consonância, não só com os conteúdos factuais e conceituais, mas também com os estudantes, com os alunos para quem eles se destinam. Novamente, entra em balha a observação da idade de cada um dos estudantes no percurso da educação básica, não é? Isso vai delinear que conteúdos factuais, que conteúdos
conceituais, que conteúdos procedimentais eu vou usar para produzir nesse aluno conteúdos atitudinais. Ou seja, produzir valores, produzir posições, produzir ideias, produzir atitudes, produzir comportamento. Porque o aluno precisa entrar na escola e, ao sair dela, depois de algum tempo, ele precisa sair um ser diferente daquele que ele entrou. Diferente no sentido de compreender-se melhor a si próprio e compreender melhor o mundo e o entorno no qual ele vive. Zabala traz essa ideia, isso foi bastante preconizado e bastante utilizado no construtivismo e no neoconstrutivismo, já entrando no socio-interacionismo. E aí nós temos a BNCC, que vem hoje com o quê? A BNCC nos aponta, a partir de um conjunto de competências, de habilidades, o que é que nós precisamos trabalhar em sala de aula, em cada conteúdo, em cada componente curricular, ou em cada disciplina curricular, ou em cada área de conhecimento, para que nós cheguemos às 10 competências ao final da educação básica. A BNCC e o currículo território catarinense, eles são extremamente valiosos, porque eles trazem, sobretudo, o que ensinar. Eles trazem, na linguagem de Zabala, o que é o conteúdo factual ou conteúdo conceitual a ser ensinado. Eles trazem na proposta, a partir da proposta curricular, quais são os conhecimentos historicamente construídos ou historicamente produzidos para que o aluno possa deles se apropriar. Não é? Se apropriar no sentido de no final da educação básica, ser um aluno diferente daquele quando ele entrou no início da educação básica. Então, voltamos a dizer o seguinte: nós temos a proposta curricular, que se constitui de um conjunto de documentos que traz um norte teórico, filosófico, metodológico e que orienta o nosso fazer pedagógico, que orienta o nosso como, ou que orienta o nosso procedimento, sobretudo o nosso procedimento naquilo que diz respeito ao processo de ensino-aprendizagem nas escolas da rede estadual de Santa Catarina. Hoje nós temos, em consonância com a proposta curricular do Estado de Santa Catarina, a BNCC e o currículo do território catarinense, que traz com muita relevância o que nós realizarmos, o que nós devemos trabalhar na sala de aula para que possamos, a partir das intenções previstas no planejamento sobre os pressupostos da proposta curricular, ter em mente as competências que estão colocadas lá na BNCC, as 10 competências que estão colocadas em última instância na BNCC. E ainda deixando claro que é preciso se observar também as competências relativas a cada área do conhecimento ou a cada disciplina. Então, para fechar a nossa conversa, eles são documentos, que materializam possibilidades de forma consonante, se pensar, se produzir nas escolas da nossa rede um processo de ensino, aprendizagem que resulte em êxito da aprendizagem do aluno. A proposta, porque traz os nortes teórico, metodológicos, filosóficos, para orientar o fazer pedagógico do professor. Vejam, eu disse o fazer pedagógico do professor. E o outro traz o que e muitas vezes os procedimentos para orientar quais conhecimentos historicamente produzidos precisam entrar nesse processo de ensino-aprendizagem na sala de aula,
percebendo, naquilo que diz Vygotsky, o que era conhecimento real, no sentido de avançar para aquilo que vem a ser o conhecimento potencial, né? Percebendo, na perspectiva de Zabala, aquilo que era conhecimento factual, no sentido de se transformar em conhecimento atitudinal, em atitudes, valores, posturas diante da vida, né? Considerar também a BNCC, que traz, a partir das competências, ou que traz, a partir do que se espera de cada aluno no final da educação básica, o que ensinar no processo pedagógico de sala de aula. Então, a gente pode afirmar que não há nenhum problema em se trabalhar com todos esses documentos de forma consonante, desde que eles sejam lidos, compreendidos, historicizados, contextualizados pelos professores e pelas professoras da rede. Nós precisamos ir às fontes, lê-las, para não fazer as coisas a partir da terceirização do nosso ouvido, mas fazer as coisas a partir do nosso conhecimento efetivo daquilo que o Estado de Santa Catarina, daquilo que o país já sistematizou para o processo pedagógico da educação básica da rede pública de toda Santa Catarina e de todo esse país. Muito obrigado. Então, Isaac, que bom que você está aqui contribuindo com essa discussão. E porque a gente tem já começado no início da tarde, vocês têm discutido, têm assistido o vídeo da secretária, têm lido o texto e terão as discussões. Mas é importante que nós, como professores, que trabalhamos em escola, que tenhamos esse documento, né, que a secretária já colocou, que a partir do dia 17 de julho já os professores, as escolas terão acesso a esse documento. Mas por que é importante ter esse documento nas escolas do território catarinense? Nós temos muitas escolas que, às vezes, o professor de uma turma não é o professor de outra. Por exemplo, o 6º ano do ensino fundamental. Às vezes o professor de uma disciplina trabalha numa turma e tem outro professor que trabalha em outro 6º ano. E às vezes, infelizmente, não deveria acontecer, mas às vezes um professor trabalha uns conteúdos, uns conceitos, e outro professor da mesma turma trabalha outros conteúdos e conceitos com outra turma, né? Esse documento do território catarinense vai mudar isso. Por quê? Porque na escola tem o mesmo documento, os mesmos conceitos que devem ser trabalhados. Isso passará também para o município, porque os municípios, como a secretária colocou, nós temos a Undime, temos a FECAM, temos a UNCME, o conselho, mas terá essa unidade de trabalho. Os conceitos e conteúdos serão trabalhados nas escolas do território catarinense, independente se é uma escola estadual ou municipal. Pensando, como você colocou também, nesse percurso formativo, que a criança entra lá na educação infantil e vai até o ensino médio, e é importante que esse documento do território catarinense, os professores do ensino fundamental vão saber o que se trabalha na educação infantil, e a educação infantil vai saber o que o ensino fundamental trabalha, porque ele é organizado dessa forma. Quando eu trabalhava numa escola, eu achava complicado, porque às vezes os professores lá dos anos finais não sabiam o que os professores dos anos iniciais trabalhavam. E a partir do momento que se terá isso em mãos, a gente vai ter acesso a saber, o professor saber o que se trabalha lá desde o 1º ano até o 9º ano, no caso desse documento que a gente está falando. E aí depois também em relação ao ensino médio. Então é muito importante que a gente tenha esse documento na escola. Agora em outubro vocês terão um momento também da formação de outubro para discutir, para ter em mãos, para discutir entre as disciplinas, entre as áreas, o que está nesse documento, vocês vão ter acesso. Vocês já tiveram em momentos anteriores, quando
teve o Marco Zero, o Marco 1, onde já foi para as escolas, para consulta pública, quando foi construído esse documento e depois foi qualificado com os seminários, como a secretária Carla colocou. Mas é muito importante que vocês tenham esse documento e vejam esse percurso formativo. Só que, claro, vocês vão discutir novamente quando continuar a discussão do projeto político-pedagógico, porque isso vai ter que estar lá no projeto político-pedagógico da escola, vai ter que estar sendo contemplado, mas vocês terão momentos para fazer isso. Agora, em outubro, no momento da formação, isso vai constar de novo nesse projeto de formação. Vocês vão ter um momento novamente para discussão. Então, a gente espera ter colaborado, sempre lembrando, como o Isaac colocou, essa relação da proposta com o documento território catarinense, com a BNCC, só que isso realmente vai ser colocado em prática por todos nós, educadores, mas sempre pensando no princípio básico que a nossa proposta curricular diz, que todos os alunos têm acesso ao conhecimento. A proposta curricular, ela deixa claro que é para todos os alunos. Então, esse fazer pedagógico de sala de aula do professor, mas sempre pensando que todos têm condições de aprender e que todos nós temos que fazer que o nosso aluno realmente aprenda. Esse é o nosso objetivo, né, como educação. Então, muito obrigado e bom estudo. Obrigado.